Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar o Dr. Dirceu Rodrigues Alves, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet. Obrigado, Dr. Dirceu, por nos conceder mais essa entrevista e participar do nosso programa. Seja bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui colaborando com vocês. O prazer é nosso sempre. O senhor já é amigo dos caminhoneiros, né, Dr. Dirceu? Bom, estamos chegando à reta final do movimento Maio Amarelo. Qual o balanço até agora com relação aos índices de acidente? Olha, o Maio Amarelo para nós é um mês importante na preservação da vida, é o que se coloca. Mas nós não estamos vendo essa ação durante todo o período, durante todo o ano, durante todos os anos, desde 2011, quando se propôs a redução da mortalidade no trânsito. Infelizmente, eu acho que campanhas têm sido feitas, não há dúvida, mas campanhas muito curtas, campanhas que não chegam a mudar o comportamento. E, na realidade, o que nós precisamos são campanhas prolongadas, campanhas que não têm fim, com o intuito de conscientizar a população, de sensibilizar a população com relação ao acidente. Não há dúvida, as autoridades são responsáveis por isso, né? Por proteger a vida no trânsito, mas a sociedade é integralmente participante desse feito. É ela a responsável também pela redução dos acidentes, das sequelas, dos óbitos no trânsito. Agora, mudar esse comportamento é difícil. E nós temos proposto que as autoridades imponham aí a necessidade da educação de trânsito nas escolas. Nós precisamos conscientizar os indivíduos com relação à mobilidade humana. Precisamos trazer desde a criança, aos 5 anos de idade, até a universidade, quer dizer, em 13, 15 anos, né, doutrinando essas crianças com relação a essa mobilidade sobre a pé, de bicicleta, de motocicleta, de carro, né, como usuário de um veículo, quais são os comportamentos, quais são as causas capazes de levarem a um acidente, levarem a uma morte, a uma sequela grave. Eu acho que dessa forma nós estaremos conscientizando e mudando a cultura da população com relação à mobilidade. Ou seja, para as gerações mais novas, uma campanha que permita uma participação, uma educação, uma conscientização maior. Perfeito. E para as gerações que já estão no trânsito, uma campanha mais impactante, mais persistente. Exatamente. Então, a curto prazo, nós precisamos de campanhas, né, de conscientização do indivíduo adulto, do indivíduo que já passou daquela fase. Ainda precisamos de uma fiscalização ostensiva. O que é isso? É a presença do fiscal de trânsito, do CET, da CET, do marronzinho, do policial de trânsito, policial militar de trânsito, né, com o intuito de inibir aqueles que são os infratores, aqueles que levantam a ideia da indústria da multa. Esses indivíduos são os infratores, são os que cometem os erros. E a presença desse fiscal de trânsito nas ruas seria um elemento educador e inibidor daquelas ações que são as infrações de trânsito. Doutor, com relação à adesão de empresas, municípios e demais órgãos à campanha Maio Amarelo, como o senhor viu essas ações? São satisfatórias? Não vemos satisfatórias, não. Nós vemos deficitárias essas ações. Eu acho que precisamos de ampliar a coisa, de aumentar de tal maneira em que o comprometimento da população seja envolvido, esse comprometimento da população, da sociedade como um todo, de levantar a ideia de que não podemos ter morte no trânsito. Não podemos sair de casa saudáveis, né? Andamos na rua e repentinamente viramos doentes. Né? Estamos sendo removidos para um hospital, adentramos a um hospital com lesões graves.
né? Viramos doentes. Então, eu posso afirmar para você que nós precisamos incutir na cabeça de todos que existe uma doença do trânsito. É uma doença crônica que está se cronificando, uma doença que é epidêmica, crônica, e que nós precisamos mudar essa doença. Nós precisamos vacinar a população com relação a uma doença grave. Nós temos a vacina, conhecemos a vacina, mas infelizmente não aplicamos a vacina. Não estamos utilizando a vacina como o Ministério da Saúde imprime a vacina para proteger da gripe. Por exemplo. Né? Por exemplo, reduzindo o caso de mortes, de problemas, sequelas da gripe. No entanto, nós não temos essa vacina aplicada na nossa área de trânsito. Infelizmente, por isso nós temos elevação e não paramos de ter elevação. Não mudamos nada o nosso perfil com relação a 2011. Estamos em 2017, 7 anos de evolução da redução dos óbitos e, no entanto, não estamos acompanhando isso. Agora, doutor, no que diz respeito às marginais aqui na capital, em São Paulo, os índices de acidentes têm aumentado, sobretudo envolvendo motociclistas, né? O senhor relaciona que o problema está no aumento da velocidade, propriamente dito, das marginais que começaram a entrar numa velocidade maior, 90, 70 e 60, nessa gestão da Prefeitura de São Paulo, a partir de 25 de janeiro, ou o problema reside na falta de educação de trânsito dos motoristas? Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, eu acho que a falta de educação do motorista está presente. O nosso motorista não respeita, não tem cidadania, não tem a educação de trânsito que nós falamos anteriormente. Quer dizer, a nossa formação não é boa. Até a formação como condutor é ruim, é precária. Nós aprendemos a dirigir em pequeno espaço, andando a 30, 40 km por hora, subir uma ladeira e não deixar o veículo descer e fazer um estacionamento, quer dizer, fazer uma baliza. Fez isso, recebe a Carteira Nacional de Habilitação. É pouco na avaliação do senhor? É muito pouco. Nós precisamos conhecer o que são as adversidades que nós vamos encontrar no trânsito e que nós vamos encontrar e vamos usar artifícios, né? Vamos ser autodidatas em fazer a ultrapassagem de um veículo longo, de fazer uma frenagem a 80 km por hora para não atropelar um pedestre ou coisa parecida. A velocidade nas marginais, ela é um risco, é um perigo, porque é uma via expressa, na realidade uma rodovia, né? Dentro da cidade. Né? Dentro uma rodovia urbana e que precisa ser respeitada. E quando a gente fala em rodovia urbana, né, a gente fala em redução da velocidade em termos de proteção, não só, né, dos veículos e dos motoristas e usuários da via, como pedestres, não é? E, no entanto, nós tínhamos aí, na gestão passada, nós tivemos uma redução acentuada dos óbitos na via. No entanto, aumentaram a velocidade e o número começou a aumentar. E vai aumentar mesmo, não tenho dúvida. Por quê? Porque velocidade é igual à gravidade do acidente. Não há carros nacionais que absorvam a energia cinética do impacto, da colisão. E essa energia cinética ela se transmite ao interior do veículo e faz com que as lesões apareçam nesse interior. E lesões graves, gravíssimas. Quanto maior a velocidade, maior a possibilidade de morte. Falamos já que os estudos feitos por Londres mostraram que com 32 km por hora eu sou capaz de produzir 5% de óbito. Se aumento para 45 km por hora, a possibilidade de óbito é de 48%. Se aumento para 64 km por hora, a possibilidade de óbito é de 85%. Então veja que com baixa velocidade nós somos capazes de produzir morte. Então,
diminuir a velocidade é uma necessidade para todos, não só nas áreas urbanas, nas rodovias, porque lá nós desenvolvemos muita velocidade e não respeitamos as regras. Importante também lembrar que nas marginais a velocidade ela é desrespeitada a todo momento. O sujeito sabe que o GPS está informando que existe um radar à frente. Ele vem a 110 quilômetros e ali tem que ser 90, ele vai passar a 90. Passou o radar, ele vai para 110. Quer dizer, nós não doutrinamos esse indivíduo com relação ao que é velocidade. Se está a placa 90 quilômetros, não é para ele aumentar a velocidade após, é para ele manter aquela velocidade até encontrar outra placa que modifique a velocidade. Só um minuto, doutor Dirceu. Vamos para um comercial. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E entrevistando hoje, Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor da Abramet. Agora, doutor, o que a gente tem visto também em relação às marginais, não só esse excesso de velocidade que ocorre em alguns casos, e o senhor tem razão, é o fato de alguns motociclistas, né, no afã de chegar mais rápido e cumprir as suas tarefas, porque quase sempre são motoboys, né? Eles fazem ultrapassagens entre corredores de veículos, né? E às vezes em locais que não têm condições de passar, né? E nós assistimos aí, tristemente, lamentavelmente, há 3, 4 semanas atrás, 2 motociclistas que perderam a vida na via expressa da Marginal, que é a via ali da esquerda, a pista da esquerda, por tentar ultrapassar de uma forma indevida. A prefeitura do município resolveu, então, adotar a iniciativa de proibir que as motocicletas trafeguem nas pistas expressas e centrais da Marginal Tietê, aqui em São Paulo, nos horários das 5 da manhã às 22 horas. O senhor acha que essa é uma iniciativa acertada? Eu acho que é uma iniciativa experimental, né? O objetivo é conhecer principalmente o comportamento dos motociclistas, como é que eles vão aceitar isso. Mas eu acho que... Não estão aceitando bem, doutor. Nem podem aceitar, né? Eles querem velocidade. Quem tem a moto quer tomar o vento na cara. E tomar o vento na cara é prazeroso, libera aí as endorfinas, eles se sentem maravilhados com aquilo. Fator de risco muito intenso, né, que eles vão passar. Mas o importante é o seguinte, é que nós não podemos entender que um veículo frágil, ágil, mas extremamente frágil, possa transitar entre veículos de massas diferentes. A possibilidade de óbito é muito grande. De óbito é morte no local do acidente. A possibilidade de lesões graves, gravíssimas, de membros inferiores, de coluna cervical, é grave, gravíssimo, tanto é que nós temos aí uma infinidade de sequelados,
de incapacitados temporariamente e definitivamente para o trabalho. Então, é necessário que a gente separe esses indivíduos. Então, andar na via expressa, onde a velocidade é maior, o risco se intensifica em muito. A energia cinética é grande e o indivíduo está desprotegido, enquanto que o veículo de 4 rodas tem a blindagem do veículo, né? Esse motociclista não pode circular na marginal com esses veículos de maior porte. Tem que circular realmente em local próprio. O ideal seria uma faixa exclusiva, mas nós vemos que seria confuso isso, porque a faixa exclusiva ali diminuiria o espaço para o trânsito de veículos, que é maior. O trânsito de veículos normalmente é maior. Entendi. Outro caso também, doutor, que tem se notabilizado nas marginais, sobretudo nos horários noturnos e da madrugada, são acidentes envolvendo vítimas que têm o perfil de condutores jovens, né, que muitas vezes estão voltando de festas, baladas e que, por uma imprudência, dirigem sob efeito de álcool, né? Para esse público, o senhor concorda que deve ser realizado um trabalho específico? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Nós temos aí o jovem na faixa de 18 a 34 anos, que é a faixa que está indo a óbito e tendo sequelas e tendo incapacidades para o trabalho, né? E indivíduos que estão numa faixa que seria altamente produtiva para o país. E nós estamos perdendo 43 mil óbitos, 360 mil incapacitados temporária ou definitivamente para o trabalho. Veja que nós estamos a cada ano perdendo uma massa, um exército de trabalho que está sendo deixado de fazer, de produzir para o país, de melhorar a arrecadação do país. Os motociclistas são os mais usuários desse veículo, né? Os idosos geralmente não utilizam a moto. Mas existe aí o fator de risco, né? E vamos chamar, compulsão para a velocidade. E essa compulsão para a velocidade os leva ao acidente. Por quê? Porque velocidade, como nós falamos, é igual a acidente, a um sinistro grave, gravíssimo. E a possibilidade de óbito no local ou óbito tardio. Doutor, o senhor acredita que medidas rígidas, como, por exemplo, multas com valores mais altos, retenção da CNH e proibição de condução de veículos, são ações que podem contribuir para a queda dos índices de acidente? Não há dúvida. Eu acho que nós temos que usar essas medidas como necessidades reais para que a gente possa conter o problema, a doença do trânsito. São medidas limítrofes, duras. São duríssimas, precisam ser duríssimas. No entanto, nós vemos hoje que tem indivíduos aí com perdas de pontos enormes na carteira e não temos controle disso. A carteira nacional de habilitação dele já deveria ter sido arrecadada. Temos veículos em péssimo estado, comprometendo o meio ambiente, né? Comprometendo a via, comprometendo o risco de acidente. E, no entanto, nós não tiramos esses veículos à rua, né? É necessário, assim, ações bem rígidas com relação a conter esse absurdo. Eu acredito, por exemplo, que aquilo que nós falamos do álcool, né, na direção veicular, nós estimamos aí que nós tenhamos de 13% a 17% de motoristas dependentes químicos do álcool. Não? A fiscalização... Isso Brasil, senhor. Esse dado é Brasil. Brasil. A fiscalização da Polícia Militar, né, nas blitz que faz, são raras e feitas à noite. Mas nós sabemos que o indivíduo que faz uso do álcool com frequência, ele usa de manhã, de tarde, à noite, ele usa o dia todo. E as blitz são a cada 10 dias, né? São 36 blitz ano. Quer dizer, é uma coisa insuficiente para se pegar. Então, eu acho que nós precisamos de rigidez e recursos humanos maiores com relação à Polícia Militar de Trânsito, à Companhia de Trânsito da Polícia Militar. Precisamos de CET, de
marronzinho, aumentar essa população para fiscalização, para educação no trânsito, para presença ostensiva com o intuito de inibir os infratores. Doutor, um outro assunto também que vira e mexe volta à pauta aí do mundo de trânsito, sobretudo no segmento de TRC, Transporte Rodoviário de Cargas, né? Que é a questão do exame obrigatório para que profissionais possam tirar ou renovar a CNH, o exame obrigatório toxicológico de larga janela, né? O senhor acredita que esse formato atual é eficaz? Não acho que é eficaz, eu acho que é absurdo. Acho que é absurdo porque a lei se propõe a reduzir os acidentes rodoviários. Manda fazer um exame toxicológico, obriga a fazer um exame toxicológico pré-CNH, antes de conseguir a primeira CNH. Feito o exame, negativo, é aprovado, recebe a CNH. 5 anos após, ele vai fazer um novo exame. Que é a renovação da CNH. Que é a renovação da CNH. Observe que nesses 5 anos, nada foi feito em termos de detectar se esse homem estava dirigindo esse veículo sob o uso de algum tóxico, alguma droga. Se ele for motorista profissional, ou seja, contratado por alguma transportadora, a CLT hoje prevê que a cada 2 anos ele tem a obrigatoriedade de fazer esse exame, né? E aí cabe à empresa enviá-lo para fazer o exame, porque a renovação da primeira CNH acontece em 1 ano, né? Mas da segunda CNH para a terceira e aí sucessivas até uma determinada idade, são 5 anos, como o senhor disse. Isso está causando uma insegurança jurídica junto às empresas, porque a Lei 13.105, se eu não me engano, que é a lei que substituiu a 12.659, determinou que seja feita a cada renovação da carta ou a cada vez que for a primeira CNH para motoristas profissionais, né? No caso que o senhor falou. E tem a CLT, que pede a cada 2 anos, né? No caso da CLT, o que as empresas estão adotando, né? Caso haja a detecção de uso de entorpecente, a CLT manda a empresa tratar. Mas a empresa comumente despede o motorista porque ele perdeu a CNH. Logo, ele perdeu a CNH, ele perdeu a condição de ser um profissional motorista, né? Então, a empresa entende que ele pode ser demitido por justa causa, como se ele tivesse perdido a CNH por pontos também. É uma outra situação que a empresa demite. Mas isso está causando, obviamente, uma insegurança jurídica, porque, obviamente, os empregados, os profissionais vão recorrer à Justiça do Trabalho. Como que o senhor vê essa situação aí envolvendo motoristas contratados e empresas em virtude do exame toxicológico? Conflito, né? Um conflito muito grande. Muito grande. Eu acho que a lei não pensou, né? Quem fez a lei não pensou nas consequências. Isso é o pro que lado conta. Financeiro, para o lado pessoal do motorista, né? Problema social, problema financeiro para o motorista, problema financeiro pessoal também para a empresa. Quer dizer, consequências que não foram pensadas e colocadas de maneira injusta. E ainda entra aí uma portaria que é a portaria 113 ou 116, eu não tenho certeza, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que diz que mesmo com o exame positivo, tanto na renovação da carta, né, como no exame periódico, dentro da empresa, que mesmo com o exame toxicológico positivo, ele será considerado apto para o trabalho. E ainda, no exame demissional,
Se tiver positividade para a droga, ele não pode ser mandado embora, Exatamente. ele está apto para o trabalho. Então, é necessário que a gente veja mais conflito com as leis. Não se justifica fazer o exame para reduzir os acidentes, né? Que é o que é proposto pela lei. E a portaria do Ministério do Trabalho dizendo que ele, mesmo assim, ele está apto para o trabalho. Aonde que nós vamos parar? Que conflito é esse? Que coisa esquisita! Como é que a gente vai resolver essa situação? Então, precisamos de entendimentos, de direcionar uma coisa em benefício do trabalhador, em benefício da empresa, e não criar conflitos, criar situações de risco, de problema social gerado para o trabalhador, gerado para a empresa. Problema financeiro gerado para um e para outro. Não podemos agir assim. Precisamos de reconhecer que existem erros e que esses erros precisam ser reparados. Mais um minuto, doutor Liceu. Vamos para mais um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país e entrevistando hoje Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor da Abramet. Porque a impressão que dá, doutor, é que, de um lado, o governo, através de seus legisladores, atendem a um clamor da sociedade para que haja menos acidente nas vias em virtude das drogas. Do outro lado, o próprio governo, através dos seus órgãos, no caso o Ministério do Trabalho, respalda o trabalhador naquilo em que o legislador quer puni-lo. E aí ninguém se entende e há uma influência muito grande desses dois setores, o setor legislativo e o setor executivo, no dia a dia das empresas que acabam pagando a conta nesse desentendimento entre legislativo e executivo. Não me parece uma situação como essa? Não há dúvida, não há dúvida. Nós estamos diante do que eu falei, conflitos. Não temos como entender essas coisas, tanto do legislativo como do executivo. Precisamos fazer com que o trabalhador seja protegido. Tivemos, quando houve o estudo para se fazer a lei 13.103, né? Que é essa lei que envolve o exame toxicológico, nós tivemos presente lá, na audiência pública. Fizemos uma palestra sobre o porquê o indivíduo usava o rebite, né? Qual a necessidade que nós teríamos de atuar de meio a prevenir esse rebite, que seria a causa de acidentes. Esse seria o fator de risco para o nosso caminhoneiro. Mostramos tempo de exposição. Mostramos que a exposição do motorista era de 16 horas, 18 horas, 24 horas dirigindo. E mostramos que os fatores de risco que envolvem a vida, a saúde, o bem-estar físico, mental, social desse indivíduo era muito grande. Isso repercutia em muito. E ele não conseguia porque, fisiologicamente, ele tinha o ciclo circadiano, que é o sono, a fome, sabe? A função orgânica dele, que não estava sendo respeitada e que ele precisava reduzir esse tempo. E se não recebesse o dinheiro suficiente de frete, ele teria que aumentar esse trajeto e tomando o comprimido que iria fazer mal para ele. No entanto, nós mostramos que existiam fatores de risco físico, químico, biológico, ergonômico,
de acidente, era uma atividade que passava pela insalubridade, periculosidade e chegava ao trabalho penoso. Escrevemos um artigo falando do trabalho escravo nas rodovias, mas não fomos entendidos. Mostramos que a necessidade do trabalho era de 8 horas. Eu médico, por lei, tenho 4 horas de trabalho, porque tenho riscos de insalubridade. O nosso motorista tem o risco de insalubridade, de periculosidade e chega a essa penosidade. Precisamos proteger esse indivíduo, diminuindo o tempo de exposição. Aí ele não vai usar o rebite, ele não vai usar a droga, né? Porque ele não tem motivo para isso, ele tem as 8 horas, no máximo, as 8 horas de trabalho, como todo trabalhador brasileiro. Então, acho que é um desrespeito à classe dos trabalhadores das rodovias. Doutor, talvez a imposição desse exame toxicológico de larga janela não tenha guardado nenhuma relação com os motivos que o senhor apresentou quando da convocação para participar dessa audiência pública, e tampouco a motivação foi a redução de acidentes. Talvez o motivo tenha sido um terceiro, quem sabe, que nós ainda não sabemos qual seja, não é mesmo? É verdade. Eu lembro que após a minha exposição, houve um cidadão que veio defender o exame toxicológico. E vi que o exame toxicológico não era o momento para se fazer isso. Achei que ele fez uma bonita exposição, mas não me convenceu. Não me trouxe nenhum benefício, porque eu estava entendendo que era o exame toxicológico no momento da direção veicular. Sim. Né? É um momento crítico, é um momento em que ele não pode usar. Sim. A lei não proíbe ninguém de usar droga. A lei permite que o sujeito use droga. Não é crime. Né? Então, eu imaginei que isso fosse para o momento da direção veicular. Por quê? Porque o motorista pode tomar a cachaçinha dele no sábado e domingo, como eu tomo, como você toma. Sim. Um fim de semana, no churrasco, mas no trabalho, a gente sabe que é proibido e ele jamais vai usar. Né? Então, é absurdo aquela exposição ser aceita pela comissão que dirigia, a Comissão de Trânsito e Transporte que dirigia a reunião. E, no entanto, foi aceita. E o importante, não houve consulta às entidades científicas, às entidades médicas, às associações médicas, todas, farmácia, associação de farmácia, associação de química, de toxicologia, nenhuma foi ouvida para opinar, para mostrar que estava errado colocar aquilo dentro de uma lei. Pois bem. Dr. Liceu Rodrigues Alves Júnior, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país e deixamos o espaço aberto para que o senhor possa mandar sua mensagem aos profissionais da estrada, sobretudo o caminhoneiro autônomo. Muito obrigado. Eu acho que nós temos muita coisa para conversar, muita coisa para falar em termos de melhorar a qualidade de vida do homem no trabalho, a qualidade de vida do homem na sua vida social. Nós não podemos admitir que o indivíduo trabalhe X horas, como propõe a lei, né? 8 horas, mais 2 horas, dependendo do acordo coletivo, mais 4 horas. Mas, afinal das 4 horas, ainda permite que o indivíduo faça um trajeto em busca de um local seguro para poder fazer a sua parada. Não existia essa parada já organizada pela lei, né, determinada pela lei para que o repouso desse indivíduo seja colocado. No entanto, muitas vezes ele vai dormir numa rede, vai dormir dentro da boleia, em local inseguro, quer dizer, consequências graves para esse indivíduo. Eu acredito que aquilo que eu coloquei na audiência pública, de se fazer no máximo 8 horas, sem outro período, em benefício desse homem que tem o fator de risco, que passa pelo fator de risco de insalubridade, periculosidade, que chega à penosidade, que ele teria que ter uma remuneração condizente com esse tipo de trabalho, como todo indivíduo que está em situação de risco
precisa ser remunerado de acordo com aquilo que é o risco. E, na realidade, nós não temos isso. Mas digo ainda que muitas coisas precisamos trabalhar. A Abramet e principalmente o Departamento de Medicina de Tráfico Ocupacional está extremamente preocupada, continua brigando contra o exame toxicológico, tentando convencer as autoridades em mudar a lei e fazer a integração, os conflitos que existem entre leis e portarias do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que sejam integrados, que sejam adaptados para que a gente não tenha a situação que estamos vivendo. Agradeço a atenção de todos, cumprimento-os e que sejam muito felizes. E é isso, caminhoneiro. O nosso propósito aqui no programa do Transportador, que é o seu programa, é debater os assuntos de forma a levar até você a melhor informação, para que com ela você possa fazer despertar uma consciência e uma nova atitude. Faça a sua parte em relação a evitar acidentes na estrada, porque você está poupando a sua vida e a de todos aqueles que trafegam na rodovia, nas avenidas e estradas por esse Brasil afora. Muito obrigado e contamos com a sua audiência no próximo programa. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.